Olá, bom dia. Sexta-feira, o A Notícia de Frente está no ar. Hoje, 26 de julho. E aqui ao meu lado eu tenho o prazer da companhia do Antero Paes de Barros e do Lúcio Sorge. Oi, Antero, bom dia. Bom dia, Nayara. Bom dia, Lúcio. Bom dia ao telespectador e telespectadora. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Nayara. Bom dia, Antero. E bom dia a você que nos honra com a sua companhia. E eu quero começar o A Notícia de Frente dessa sexta falando sobre a senadora Selma Arruda. O TRE mantém a cassação da senadora que tentará a salvação no TSE. E o relator apontou que o cheque de 29 de quase 30 mil reais teria sido falsificado e abre aí brecha jurídica para a Selma. Em julgamento realizado ontem, quinta-feira, o Tribunal Regional Eleitoral rejeitou por unanimidade o recurso de embargos de declaração interpostos pela defesa de Selma Arruda, que tentava reverter uma decisão unânime da própria Corte Eleitoral que cassou o mandato da juíza aposentada pelo crime de Caixa 2 e abuso do poder econômico nas eleições de 2018. A decisão ainda atinge os suplentes dela e ambos também são do PSL. Na verdade é o seguinte, o relator aceitou excluir do julgamento anterior um cheque no valor de 29.900, que teria sido falsificado, mas sem efeitos modificativos no acordo anterior. Mas então essa exclusão vai influenciar muito na decisão do TSE ou não? É evidente que não. O problema é o seguinte, os erros da senadora Selma superam a casa de R$1 milhão, né? Portanto, esses 29.900 que estavam lá como detectados, já que o cheque é ilegal, é melhor tirar do acordo. Isso não tem nenhuma influência. Ela não pode gastar nenhum centavo fora do período eleitoral. Não é que, excluindo esses 29 mil, tem mais de 1.200.000, 1.300.000 para justificar. E isso caracterizou abuso de poder econômico e Caixa 2. Então, esta situação é muito difícil para a senadora Selma. Veja que o Sebastião Monteiro, porque foram duas etapas do julgamento. Numa primeira etapa, a defesa da Selma tentou argumentar para que o tribunal não julgasse os embargos para esperar uma oitiva que foi feita em Brasília, onde foi ouvido por precatório. O que é ouvir por precatório? Mandam-se as perguntas daqui para lá e o cidadão indicado pela defesa é ouvido pelo tribunal. Esse cidadão ouvido por precatório, que seria testemunha, na hora de testemunhar, o Ministério Público e a defesa dos que acusam a senadora Selma alegaram que ele não podia ser testemunha, porque ele era funcionário da Selma. Então ele depôs na condição de informante, ou seja, não tem valor de testemunha. Porque se você é muito amigo da pessoa, ou inimigo, você acaba depondo na condição de informante. Você não pode depor como testemunha. Então, o que queria o advogado da Selma era que, enquanto não chegasse o depoimento que já foi feito em Brasília, não se pudesse julgar o acórdão aqui. E aí, os senhores juízes entenderam por 6-1, neste episódio, o advogado Sebastião Monteiro, que foi indicado, segundo dizem, pela senadora Selma, ele votou com a Selma. 6-1. Mas superada esta fase, na hora que foi votar os embargos, que só podem ser opostos quando há obscuridade, contradição e omissão, aí foi 7-0. Então, repetiu-se o placar de 7-0 na condenação da juíza Selma, que é senadora da República. Então, não se pode dizer que está tudo decidido, porque falta o julgamento no Tribunal Superior Eleitoral.
Mas com essa decisão do Tribunal Regional Eleitoral aqui, de manter esse placar aí de 7-0 aí, pela cassação do mandato da senadora e dos suplentes, essa ação aí que envolve a senadora Selma Arruda, a situação dela chega lá em Brasília, no Tribunal Superior Eleitoral, com um quadro, assim, com uma situação muito delicada para ela, pelo placar do Tribunal Regional Eleitoral aqui. Sim, mas ela tem sido uma das mais leais defensoras do presidente Jair Bolsonaro. Então, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, tem? Mas assim... Tem? Pode ter? Será que uma coisa tem a ver com a outra quando o Dias Toffoli dá uma liminar e suspende que o COAF não pode mais encaminhar ao Ministério Público as movimentações financeiras de investigados? De suspeitos? Ou aquilo foi dado porque era para o filho do Bolsonaro? Acabou beneficiando milhares de bandidos no Brasil inteiro, a decisão do Dias Toffoli. Mas tem ou não tem influência aquele sobrenome na decisão do Dias Toffoli? É difícil imaginar que não tenha. E como ela tem sido uma das mais leais defensoras do presidente Bolsonaro, e o presidente Bolsonaro já demonstrou que, pelo menos para proteger os seus, tem força, né? Não é que o Bolsonaro tenha pedido, tenha determinado, tenha convencido, mas é que as pessoas querem agradar o presidente. Então, não se sabe o que é que pode fazer o Tribunal Superior Eleitoral, que já enterrou provas vivas, quando não aceitaram a cassação da chapa Dilma Temer. A gente não era para ter vivido a quadra Temer. A gente era para ter tido outra solução. Se tivesse seguido a lei. Se tivesse seguido a lei. Né? Mas o Tribunal Superior Eleitoral preferiu dar uma chancezinha para o Temer, que acabou terminando do jeito que terminou. E nesse julgamento aqui de ontem no Tribunal Regional Eleitoral, o julgamento aí dos embargos de declaração da defesa da senadora Selma, foi exatamente o que você falou aí, Antero. Os julgadores lá entenderam o seguinte, de que o valor desse cheque aí de 29 mil, né, que era um valor assim extremamente irrisório frente ao conjunto probatório apresentado pelo Ministério Público Federal na ação. E por essa razão, não houve a modificação da sentença, porque lá o empréstimo, né, de R$1.200.000 do primeiro suplente Gilberto Possamay à então candidata Selma Arruda, em 2018, é o que pegou aí para resultar aí nesse processo, nessa sentença, né, de cassação do TRE por 7-0 contra a senadora Selma Arruda e os suplentes dela. Eu nunca vi nada mais provado com relação a ações que não são ações normais. Por exemplo, há nos autos o contrato entre a senadora Selma e uma agência de publicidade. Aliás, esse contrato veio ao público por causa de uma ação de cobrança e depois foi juntada nos autos. E a lei proíbe que a agência de publicidade, nesse período, trabalhe para o candidato. Então, realmente muito difícil a situação da senadora. A senadora só tem um argumento, que não é jurídico, que ela é a senadora do Bolsonaro. Que foi, aliás, um argumento da campanha, né? Vote em mim não é porque ela defendeu alguma ideia maravilhosa, etc. Ela ganhou em cima da imagem de Jair Bolsonaro. Ela ganhou porque ela se apresentou como a senadora do Bolsonaro. Qual que é a sua virtude? Olha, eu sou a senadora do Bolsonaro. Pronto. Sendo assim, não sei se isso basta para ganhar o processo lá no Tribunal Superior Eleitoral. Mas aqui, a senadora do Bolsonaro está cassada por unanimidade. A não ser que lá no Tribunal Superior Eleitoral
diferentemente da interpretação do Tribunal Regional Eleitoral, entendam que a legislação eleitoral não impede a operação financeira que foi feita entre o produtor rural Gilberto Poçamai, primeiro suplente, e a senadora Selma Arruda, a titular do mandato, do empréstimo lá de R$1.200.000. Mas a legislação eleitoral, segundo a decisão aqui do Tribunal Regional Eleitoral, impede isso. E tem um outro detalhe, né, Lúcio? Não só impede, como também tem vários julgados já no próprio Tribunal Superior Eleitoral, sobre situações muito semelhantes. E em todas elas foram decisões contrárias aos que assim agiram. Só tem um problema. Nunca se apresentou ninguém para ser julgado com essa característica, de ser a senadora do Bolsonaro. Esse é o grande argumento jurídico que vai passear lá pelos tribunais de Brasília. Isso não vai estar nos autos, mas vai estar nos embargos auriculares, aquilo que você faz no ouvido. E muitas vezes, né, teve isso ontem, lá no Jornal do Meio-Dia, e é bom a gente tratar desse tema aqui. Um telespectador mandou uma mensagem lá, não é, Nayara? Falou, olha, escuta aqui, por que estão aí pegando no pé da senadora Selma Arruda por conta de Caixa 2? Se todos os políticos fazem isso, disse o telespectador. Falando que é uma prática antiga da política brasileira. Uma prática antiga dos políticos. Aí eu coloquei lá o seguinte, de que muito se fala sobre isso, existe uma suspeita, uma desconfiança muito forte de que muitos candidatos fazem isso, só que aí tem um pequeno problema. No caso da senadora, por escrito, no caso da senadora Selma Arruda, está lá comprovado, segundo o próprio Ministério Público Federal, o procurador do Ministério Público Federal, ele apresentou a denúncia, né, a acusação de abuso de poder econômico e de prática de Caixa 2, e os julgadores lá do TRE entenderam por unanimidade que aquilo que foi denunciado contra a senadora ficou comprovado no processo. Só tem uma novidade aí nesse processo. É que, pela argumentação do advogado Carlos Fávaro, eles vão tentar, o que não deu certo em Mato Grosso, eles vão fazer uma repetição lá em Brasília, tentando dizer que não tem nova eleição. Né? O Carlos Fávaro quer assumir a vaga sem disputar a eleição. A decisão daqui é para cassar o mandato da senadora e para marcar nova eleição. Eu acho que essa decisão é a que tem simetria com a lei. É a que tem afinidade com a lei. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal já decidiu nesse sentido. O Tribunal Superior Eleitoral sempre decidiu nesse sentido. Então, assim, resta saber agora, mas o advogado Carlos Fávaro vai argumentar para que não tenha eleição. Quer ganhar o mandato no tapetão. No tapetão. Se a senadora for efetivamente cassada. Mas eu acho que ele vai ter que disputar, Lúcio. Eu acho que ele vai ter que disputar, não é por nada, porque é a lei. Do mesmo jeito que a Selma vai ser cassada por causa da lei, mas ele vai ter que disputar também por causa da mesma lei. Mas no caso de cassação, enquanto não tem uma nova eleição, ele assume? Não, é evidente que não. Ele não é suplente dela e também, ainda que fosse... Pois é, mas porque nesse caso, os suplentes caça também chapa. seriam cassados. Nesse caso, caça a chapa. Sim, então, aí fica vago. Caçada a chapa, fica vago. Essa é a decisão do Tribunal Regional Eleitoral. Fica vago. A chapa, pela decisão do TRE, foi cassada. Mas Mato Grosso vai ficar com uma subrepresentação. Paciência. É um fato inédito. Mato Grosso vai ficar com uma subrepresentação. Mas vai ficar com uma subrepresentação. Ou seja, cada estado tem 3 senadores e temporariamente, pelo menos por 90 a 120 dias, nós vamos ficar com 2 senadores só. Com Jaime Campos e o Hélio. O ex-vice-governador chegou até a falar nos custos, né,
de uma nova eleição, uma nova eleição Tá para o Senado, que seria o quê? 3 milhões, Antero? Foi isso que foi Não, levantado, muito mais, Lúcio? né? O custo... 13 Oficial, milhões. né? Oficial é esse. É o sem caixa 2. É o sem caixa 2. Isso para a Justiça Eleitoral organizar uma nova eleição para o Senado. Tá bom. Isso foi levantado pela defesa e pelo próprio ex-vice-governador Carlos Fávaro. Não, tá bom. Esse é o argumento de quem quer ganhar o mandato no tapetão. Quer dizer, ele quer que a lei seja aplicada para punir a Selma, mas quer que a lei não seja aplicada para deixá-lo. O que ele está, mandato. nesse caso que você citou aí, Nayara, me parece que ele está querendo o seguinte, que a Justiça Eleitoral casse o mandato da atual senadora Selma Arruda e ela indenize a Justiça Eleitoral para realizar essa nova eleição. Parece que é isso que ele quer. Não, mas essa punição pode acontecer. Pode ocorrer? Essa punição pode ocorrer. Ela pode receber uma ação de indenização, que não vai ser julgada rapidamente, porque ela é quem deu causa à realização de uma nova eleição. Vai ter todo esse gasto porque ela deu causa a essa nova eleição. Então, essa indenização pode ocorrer. Com certeza, o Ministério Público vai propor que ela arque com o patrimônio, ela e o suplente, que arque com os seus patrimônios para financiar, pelo menos, a Justiça Eleitoral, na questão da nova eleição. Isso pode ocorrer e ela pode ser condenada nisso. Inclusive, o acórdão pode tratar disso. Aí ela vai poder recorrer, etc. e tal. Mas a nova eleição, confirmando a cassação dela, será inexorável. Eu quero saber agora os destaques de vocês para hoje. Vamos começar com você, Antero. Olha, é um bate-cabeça na questão do governo. Eu estive ontem na Assembleia Legislativa de Mato Grosso e eu posso aqui adiantar o seguinte. O deputado Dilmar Dal Bosco, depois do recesso parlamentar, não continuará na liderança do governo. As costas do governo estão ardendo demais com excesso de punhaladas, de traição do deputado Dilmar Dal Bosco. O deputado Dilmar Dal Bosco está sendo considerado realmente uma pessoa de pouquíssima confiança, porque ele reúne com o governo, reúne com os deputados, trata com o governo, acerta com os deputados, de tarde. E à noite ele se reúne com a Apromate, com a ProSoja, com os algodões, com a AMPA, né? Que é a Associação dos Algodões, com os representantes lá do pessoal da carne. Quem domina a carne no Brasil, a gente sabe que são os irmãos bandidos e tal. E aí ele se reúne à noite com esse pessoal. A ponto seguinte, a Assembleia Legislativa tem 4 assessores designados para ajudar a fazer a redação final. O deputado Dilmar Dal Bosco chamou para fazer a redação final, para ele apresentar na Comissão Especial e na Comissão de Constituição e Justiça, o doutor Xisto, que é um experiente advogado, que era membro da Assembleia Legislativa, que passou no concurso público e que está fazendo o seu papel. Ele está trabalhando, ele está na dele, ele está trabalhando para a AproSoja, para o setor produtivo. Então, quem está redigindo em nome do Dilmar Dal Bosco é o doutor Xisto, a mando da AproSoja. Nesse caso, não dá para o parlamentar trabalhar para a AproSoja também. É nesse ponto que você quer tocar? Não, no ponto que eu quero tocar é o seguinte, o ponto que eu quero tocar é a minha monografia do curso de Direito. Eu, quando encerrei meu curso de Direito, eu fiz sobre a reforma política, a necessidade de reforma política no Brasil, e eu começo a monografia com uma frase de Norberto Bobbio: o voto, como qualquer outra mercadoria, é comprado. É um grande escritor italiano, Norberto Bobbio. Infelizmente, você não compra voto só do povo. O voto também é comprado de parlamentar. E tem parlamentar, perdão pelo trocadilho, que tem feito a população pensar em parlamentar para lamentar. É isso. Certo. E sobre essa questão desta operação mercantil com o Legislativo, não é?
não custa a gente lembrar tudo aquilo que Silval Barbosa denunciou lá na delação premiada dele, onde ele disse o seguinte, que praticamente, no governo dele, praticamente todos os deputados estaduais enfiaram a mão na propina, né? Colocaram a boca naquele mensalão de R$600 mil por ano, dividido em 12 suaves parcelas mensais. Até porque é o seguinte, Lúcio, a gente precisa discutir depois, assim, academicamente, essa questão do financiamento de campanha. Porque está proibido, e na minha opinião proibido com razão, o financiamento privado de campanha. Ou seja, as empreiteiras não podem mais financiar. CNPJ não pode mais financiar a campanha de ninguém. Mas a pessoa física pode. O CPF pode. Quem que tem CPF no estado de Mato Grosso para financiar candidaturas? É só o pessoal do Baranato, do agronegócio. É esse pessoal quem tem recurso suficiente para disponibilizar 5% da receita deles para eleger esses representantes que não trabalham para o povo, que trabalham para o baronato do agronegócio. O que eu lamento em tudo isso é que setores da oposição estão entrando nessa conversa. E aí eu quero fazer um parênteses aqui, porque não é que o governo Mauro Mendes vai contar com os votos do PT. Na minha opinião, Lúdio Cabral e o Barranco vão votar em favor do projeto que pune o baronato. Não vão se colocar como linha auxiliar do baronato. Outras pessoas que se diziam independentes ou até da base do governo, mas que a gente sabe, basta olhar a prestação de contas na eleição, que toda a campanha foi bancada pelo baronato do agronegócio, essas pessoas vão votar com quem financiou as candidaturas. Vão votar. Tem muita gente lá que na hora de votar vai ligar para os barões do agronegócio. E aí, posso votar assim? Você não fica zangado? Como é que eu vou me posicionar? Por isso é que eu tenho uma convicção. Não haverá mudança na política de Mato Grosso se não houver uma mudança para valer na Assembleia Legislativa. A Assembleia não tem que ter pessoa esperta para fazer o WhatsApp. Não tem que ter pessoa esperta para fazer Facebook bem movimentado. Não tem que ter pessoa esperta para fazer Instagram, para trabalhar bem na rede social. Tem que ter pessoas comprometidas com o Mato Grosso. Eu acho que muitos desses parlamentares não são comprometidos com servidores, não são comprometidos com a saúde, não são comprometidos com a educação, não são comprometidos com o desenvolvimento, são comprometidos, paciência, infelizmente, com os seus negócios. Estão lá para fazer negócio. Estão transformando aquilo numa casa mercantil. E ali é uma casa de teses. Ali é uma casa de teses. Então, estão comprometidos. Mas esses picha encolhe, vai ser bom para testar, assim, vai ser possível verificar com quem que o governador Mauro Mendes pode contar. Na realidade, esses que agem dessa forma, eles estão comprometidos unicamente com os interesses dos seus financiadores. Porque uma coisa é certa, quem tem crédito com alguém, cobra a fatura. Certo. Lógico. Por isso, cobra a fatura. Por isso que eu acho que a gente tem que discutir academicamente o seguinte, não está na hora de proibir CNPJ financiar e também CPF financiar? E do financiamento ser exclusivamente público. Porque não dá, cara. Quem defende teses não vai ter apoio do baronato. Quem defende o baronato e não tem nenhum interesse na questão... a Assembleia precisa ter a clareza de que lado estão os servidores, de que lado estão os trabalhadores, de que lado está o interesse do desenvolvimento do Estado, de que lado está o interesse do ajuste fiscal, de que lado está o interesse de poder pagar a RGA, de que lado está o interesse de poder pagar a lei da dobra. Do outro lado tem o pessoal que não quer pagar imposto. É essa a disputa.
Certo. E é isso que vai a voto. Eu não acredito que vota hoje. Isso deve votar ou sábado ou segunda-feira. Antero, então daqui a pouco a gente volta a falar sobre o seu destaque, Lúcio, e o seu. O meu destaque aí é para essa polêmica da Grampolândia Pantaneiro. E a informação é a seguinte: o Ministério Público Eleitoral, o Ministério Público Estadual, a gente falou tanto a gente falou aqui da de, Selma, né? de Justiça Eleitoral, o Ministério Público Estadual, ele abriu aí 9 inquéritos para investigar os promotores de justiça. A decisão é do Procurador-Geral de Justiça, o promotor José Antônio Borges Pereira, e já indicou, inclusive, um promotor, o promotor Amarildo César Fachoni, que vai acompanhar o trabalho que também será feito de investigação lá pelo NACO, pelo Núcleo de Ações de Competência Originária, que é onde se investigam os crimes ou os possíveis crimes. E aí, só para a gente relembrar, esses membros aí do Ministério Público Estadual foram citados nos depoimentos dos militares que estavam tentando fazer uma delação premiada no Ministério Público, e agora a informação é de que eles vão tentar fazer essa delação na Polícia Civil. É o meu destaque. Então tá, daqui a pouco a gente fala também sobre esse assunto, e a empresa que administra as unidades do Ganha Tempo na capital se pronunciou a respeito do relatório feito pela Controladoria Geral do Estado, apontando irregularidades nos atendimentos. Segundo o documento da CGE, a empresa teria fraudado alguns documentos durante o processo licitatório. Também teria burlado o número de atendimento prestado. A repórter Nayana Bricá conversou com a direção da empresa e traz todos os detalhes. O relatório apresentado pela CGE aponta irregularidades relacionadas às senhas e também ao tempo de atendimento de cada pessoa que vem até o Ganha Tempo. Segundo eles, isso teria gerado um prejuízo de aproximadamente 400 milhões de reais ao Estado. Eu estou com Osmar Linares, que é diretor da empresa que administra o Ganha Tempo, e vai esclarecer para a gente tudo que foi apresentado nesse relatório. Osmar, primeiro, por que vocês decidiram se pronunciar agora e não há um mês atrás, quando a gente fez a reportagem e foi apresentado o relatório? Primeiro que também, na verdade, a gente foi pego com uma surpresa, porque todos os relatórios são validados pelo governo do Estado e pelo verificador independente, correto? Antes de ter o faturamento e o recebimento. O que aconteceu? Atendimento de 30 segundos pode existir. O que não pode existir foi o quantitativo que ocorreu. O cidadão, ele começava o atendimento, o atendente começava o atendimento e se iniciava. Quando ia encerrar, devido ao avaliador, ele percebia o atendente que não tinha iniciado. Ele fez todo o atendimento, mas ele percebia que não tinha no sistema iniciado. E tem o avaliador que, volta a repetir, nós estamos com 98,53% de aprovação. Quando o cidadão avaliava, não encerrava, e aí o atendente percebia que não tinha iniciado no sistema. Ele iniciava, como já tinha feito o atendimento, ele pedia para o cidadão avaliar, o cidadão avaliava e encerrava. Isso gerava 4, 5, 6 segundos. Mas eu reitero, todos os atendimentos foram feitos. E com um detalhe, nós não recebemos absolutamente nada de atendimentos abaixo de 30 segundos. O governo não nos repassou, porque isso está sendo discutido ainda, mas o atendimento ocorreu. Por cada atendimento, segundo o relatório da CGE, vocês receberiam R$19. Esse valor está correto? Não, o valor está equivocado, errado. Nós ganhamos a licitação com R$13,30, a segunda colocada R$14,95. Isso dá uma diferença para os cofres públicos de quase 60 milhões. E nós recebemos agora, como teve um ano de reajuste, R$13,88. Não existe esse valor de R$19. Em relação também ao relatório, eles apontaram que vocês teriam apresentado alguns documentos duvidosos na licitação. Bom, primeiramente, eu quero deixar bem claro que a empresa é a maior do mercado. Tá? Eu tenho 43 unidades em todo o Brasil. Os atestados apresentados são todos de direito público privado, de Minas Gerais, do Estado de São Paulo e de São Caetano do Sul. Tá? Todos com metragem, feito pela comissão de licitação. Como alegam isso?
Não existe Minas Gerais? Não existe o servidor? Não existe o Estado de São Paulo? Eles deveriam primeiro apurar melhor nesses estados antes de avaliar uma barbárie dessa, porque, volto a repetir, a empresa é a maior do mercado. Aqui, eu apresento documento falso. Em São Paulo, eu tenho mais de 90% de aprovação. Em Minas Gerais, mais de 90% de aprovação. Só no Mato Grosso que eu apresento documento falso. A maior do Brasil, para quê? Não tem sentido. Você explicou sobre essa questão dos atendimentos de 30 segundos e até menos de 30 segundos. Você disse que, inclusive, foi uma falha dos atendentes. Já está sendo feito algo para reparar isso? Nós tomamos, na verdade, 3 procedimentos. Primeiro, nós geramos suspensões. Eu não gostaria de demitir. Então, nós primeiro fizemos as suspensões. Quando eles retornaram, nós fizemos um treinamento. Tá? E o principal, a tela hoje fica em vermelho. Começa o atendimento, a tela fica em vermelho, uma tela vermelha, e bloqueia. Se você não iniciar no sistema, que é o que eles não estavam fazendo, não dá para dar prosseguimento ao atendimento. E hoje, caiu bastante, mas volto a repetir, existe atendimento em menos de 30 segundos, como retirada de documento, e tem alguns serviços que são realmente bem rápidos. Né? Então, sobre esse relatório apontado pela CGE, tudo o que foi dito, vocês tem como provar que realmente não aconteceu? Primeiro que assim, eu respeito muito a CGE, né? Mas é uma interpretação diferente. Eu acho que, por exemplo, eles apontaram, um outro ponto importante, eles apontaram que a empresa apresentou 22 milhões, correto, para ganhar a licitação de obras e implantação, e a empresa fez 19. Ora, eu fiz junto com Minas Gerais. Quanto mais unidades você faz, é um poder de barganha. Isso é mérito da empresa. Não tem nenhum problema quanto isso. E se eu tivesse gastado 25, o governo retornaria 3 milhões para mim? Não, não retornaria. Tá? Outra situação também que foi apontada, o número de funcionários. É uma projeção, como tem uma projeção no edital. Nós tínhamos uma projeção de serviço sem serviço. Hoje nós temos apenas 25% do serviço. Eu tinha que ter 500 funcionários. Hoje eu tenho por volta de 250 funcionários. Então, o número não bate de funcionários porque o serviço está muito aquém do que estava no edital na projeção. Essa foi, então, obrigada, Nayana Bricá, o que trouxe na época do relatório, né, Antero e Lúcio, uma polêmica, e aí o diretor falava da aprovação por parte do usuário do Ganha-Tempo, que é de 98%. 98%, muita coisa. Osmar Linares, o nome dele. Eu entrevistei o Osmar Linares, ele deu essa entrevista para mim, com mais dados, com mais detalhes, porque eu entrevistei com muito mais tempo na Rádio Capital FM. E isso eu fiz a entrevista com ele na quarta-feira. Aí, na quinta-feira, o senhor José Alves Pereira Filho, que é o subsecretário da Corregedoria Geral do Estado, pediu para falar. Controladoria. Da Controladoria Geral do Estado pediu para falar. E pediu para falar por quê? Ele desmontou toda essa entrevista do senhor Osmar Linares. Porque o senhor Osmar Linares falou o seguinte: primeiro, ele falou, não, eu ganhei a licitação com R$13,30 e a Controladoria diz que eu estou cobrando R$19. Aí eu perguntei para o José Alves, como é que vocês chegaram a esse número de R$19? Se ele falou que é R$13,30. Ele falou, simples. Eles fizeram 105 mil atendimentos fake. Então, você retirando os 105 mil, dá R$19. Então, eles estão recebendo, pelos atendimentos verdadeiros, R$19 e não 13,3. 13 seriam nos fakes. Assim, eles deixaram de fazer 105 mil. Tá? Aí, outra coisa, que ele falou o seguinte, não, isso aí foi um funcionário que não ligou, hoje a nossa tela está vermelha, etc e tal. O Zé Alves fala assim, mentira. Nós temos um laboratório de informática que nós checamos tudo. E checamos tudo com as informações deles lá da iniciativa privada. Qual que é essa informação, Lúcio? É a partir do instante em que é chamada a senha. Desses 105 mil atendimentos, 60 mil atendimentos
foram menos de 15 segundos. E atendimentos assim, para tirar título de eleitor, para fazer negociação de dívida ativa, que normalmente demoram 30, 34 minutos. Detalhe 2. Então, a Controladoria Geral do Estado está documentada cientificamente sobre isso. Ponto 2. Então, aquela história de que aí não tinha iniciado e aí avalia, etc. e tal, com bom e ódio. Percebendo isso, recebendo essas denúncias, inclusive da população, o que fez a Secretaria de Trabalho e Assistência Social e o que fez a Controladoria Geral do Estado? Mandou fiscais lá. Aí os fiscais da Controladoria Geral do Estado foram lá, sem se identificar, evidentemente, tiraram a senha e ficaram sentados. Chamada a senha, eles não compareceram para atender, para serem atendidos. Eles não foram atendidos e constam como atendidos. Constam como atendidos. Quer dizer, então eles fizeram isso várias e várias vezes. E por que constam como atendidos nesse atendimento rápido? Porque quanto menor o tempo, maior é a remuneração da empresa, mais eficiente. A questão da construção. Eles se propuseram a construir novos ganha-tempos. E é uma parceria público e privada. Aí, a Controladoria Geral do Estado diz o seguinte: lá em Cáceres, eles não fizeram a construção. Eles fizeram uma reforma numa casa já existente. Por isso gastaram menos. Mas não é parceria público-privada, eles não têm que se apropriar disso. Se eles gastaram menos, o Estado tem que participar disso. E isso tem que ser diminuído. Então, que parceria que é essa? Que é só para o privado. E aí na entrevista, o diretor aí do consórcio Rio Verde, Osmar Linhares, a explicação que ele deu foi a seguinte: falou, olha, me parece que é no ganha-tempo aqui de Cuiabá, né? Olha, nós orçamos aí em 22 milhões, mas pela nossa experiência, pela nossa competência, nós fizemos por 19. Mas espera aí, mas aí nós não temos que devolver, não. Espera aí, ele está falando o seguinte, não é do dinheiro dele, ele está falando que não tem que devolver o dinheiro público. É isso? É isso. Quer dizer, ele pode ficar com o dinheiro público? Ele pode ficar. Quer dizer, ia custar 22, conseguiu fazer por 19, e aí é o seguinte, aí 3 milhões de dinheiro público fica com a empresa. E outra coisa, tentou sustentar aí também na entrevista, olha, é possível sim ter um atendimento num tempo inferior a 30 segundos. Mas como? Como é que você atende alguém em menos de 30 segundos? A senha diz, inclusive, para que é o atendimento. E essa senha está controlada lá. Você não tira um título de eleitor, você não faz uma negociação na Procuradoria-Geral do Estado, você não faz uma negociação da dívida com a Secretaria de Fazenda. Nesse tempo. Esse tempo é normalmente 34 minutos. Não, foram feitos em menos de 30 segundos. Alguns com 14. E com essa fiscalização feita, eu até sugeri à Controladoria de que é preciso fazer uma campanha. Cidadão, fiscalize o dinheiro público. Vá ao ganha-tempo, vá lá, pegue a senha. Não seja atendido. E depois ceda a senha para o Estado, informando, olha, está aqui, eu fui lá, tirei a senha, não fui atendido e nem queria ser atendido. Isso vai ver que está lá no relatório como atendimento. Quer dizer, então, tem que tomar conta do dinheiro público. Eu quero, inclusive, sugerir a nossa brilhante produtora Ariela Nunes que entreviste o José Alves Pereira Filho. Pega cada afirmação desse que ele fez, repete a afirmação dele e pede para o José Alves Pereira Filho responder, como subsecretário da Controladoria Geral do Estado. Eu acho que a Controladoria Geral do Estado está de parabéns com essa fiscalização. Eu não estou nada contra a empresa ter lucro.
Mas Então, não nada em contra cima e da- nem nada contra essa parceria público-privada. Mas Mas que precisa seja ser um correta, lucro né? honesto, né? E é difícil. E não E é di- infrando aí 105 mil E é difícil, Antero. fakes, atendimentos fakes. E é difícil, Não dá, Antero, né? é difícil, Antero Nayara, terminar bem aquele que começa errado. A Controladoria Geral do Estado também apontou diversos problemas, muitas irregularidades já na própria licitação. Aí, o diretor aqui do consórcio Rio Verde, o senhor Osmar Linhares, falou, olha, fizemos isso em Minas, fizemos isso em São Paulo, e vira assim para o repórter e fala, Minas existe, né? São Paulo existe, né? Coitado de Mato Grosso. Né? Existe, né? Minas existe, né? Os dois outros governadores de Minas estão encalacrados, né? Aécio Neves e Fernando Pimentel, né? São os dois outros governadores de Minas que nós temos notícia, né? Isso em Minas desde quando? Desde sempre. Eu acho o seguinte, que a empresa do senhor Osmar Linhares tem todo o direito de ganhar dinheiro. Mas dentro das regras que foram contratadas e que foram pactuadas. Simples assim. E se é parceria público-privada, na hora que deixa de gastar, o público tem que ser beneficiado também. Ou é só privada a parceria? Então, essas coisas precisam ser muito bem colocadas, né? Eu acho que a explicação do senhor Osmar Linhares, quando ele deu a primeira entrevista, meu filho me perguntou assim, pai, o que o senhor achou daquela entrevista? Eu falei, não sei, filho, tem que ouvir o outro lado, né? Ele falou, eu gostei, pai. O homem é inteligente. Realmente, a explicação dele é inteligente. Mas a explicação da CGE desmonta a explicação dele e eu acho que é importantíssimo a gente repetir trechos dessa entrevista com o contraponto da Controladoria Geral do Estado. Simples assim. Certo, vamos então para o nosso primeiro intervalo. Na volta a gente continua com a notícia de frente. Não saia daí. Voltamos com a segunda parte do programa Notícias de Frente. Vamos saber agora quem são os nossos cúmplices. Lúcio. Vamos lá, Nayara. O José Marcelo, o José Rosa, lá do bairro Dom Aquino, o Jaime, o professor Wesley, o Luiz do Baú, Ditinho, lá de Barra do Bugres, o Adão, de Paranatinga, Ivonildo, do Carumbé, do bairro Carumbé, Jefferson Elias, Luiz Bernazzoli, que ele coloca aqui, que é mais conhecido como o velho Berna, o Hélio, do bairro Bandeirantes, Algemiro, de Várzea Grande, o Roque, do bairro Alvorada, o Marcos, tem também o Martins, Leandro, David, o Alinor Faria Rondon, Adelian, o Zé Carlos, lá do bairro Renascer, o Jair Jerônimo de Souza e o Zezinho Duarte, que se não for homônimo, não é, Antero? É o Zezinho, do supermercado. Como que era? O amigo... Eu não lembro do slogan, não é? O Zezinho, que é amigo de muita gente, Zezinho. Tem aqui Acabou? Não, são esses aqui. Tem aqui uma manifestação, mas o cidadão não se identifica, dizendo o seguinte, que o congelamento dos salários dos profissionais da educação, os que defendem o congelamento não estão dizendo que muitos dos outros poderes recebem subsídios acima do teto constitucional. O grupo do ditador Mauro Mendes aposta no uso da mídia para desinformar a população. Se o próprio Galo já disse que uma parte das isenções fiscais não se trata de incentivos, mas sim de propina, por que não suspendeu, através de uma revogação pela Assembleia Legislativa, ou uma DIN através do STF? É o que o governo está tentando fazer, mas ele não se identificou aqui, mas nós lemos aqui o seu recado. Aí tem um outro aqui, bom dia, não vou me identificar. Opa, que bom. Gostaria de saber se o direito é adquirido para qualquer funcionário, se ele passar no concurso para trabalhar 8 horas, mas não trabalha às 8, porque estuda no período do trabalho. Porque tem funcionários aqui em Várzea Grande fazendo isso.
Na empresa não tem isso não, somos proibidos, mas tem horários e é fora do horário de trabalho. Ou seja, está dizendo que o servidor passou no concurso e não está cumprindo. E tem uma outra mensagem aqui, que deve ser de algum petista, né? Bom dia, Antero. Isso é para desviar a parcialidade de Moro, quando condenou Lula sem provas. Não sou petista. Ah, ele não é petista. Mas não sou manipulado. Vocês das elites e oligarquias querem destruir a esquerda e governar com o centrão, favorecendo os ricos, como foi você e sua turma do PSDB na era FHC. Só vou dizer para ele o seguinte, que eu fui deputado constituinte, nota 10, e quem me deu nota 10 foram os trabalhadores do Brasil, por sempre ter votado em todos os direitos dos trabalhadores. Não tem um direito do trabalhador que eu não votei favorável. Então, para mim, não serve essa situação. Boa tarde. Estou esperando uma cirurgia pedra no rim, mas até agora nada lá no Júlio Miller. Estou com dor. Tomara que essa coisa melhore a partir de segunda-feira, né? Pois é, e a gente, né, Lúcio? Por causa da Santa Casa, só explicando. No Jornal do Meio Dia também recebemos aí algumas manifestações de pedido, falando dessa morosidade da saúde. Teve aí a morte de uma criança de 6 anos, não é isso? À espera de um medicamento de alto custo. E aí o nosso telespectador falando dessa precariedade da saúde pública, dessa espera que às vezes acaba na morte de muitas pessoas. E temos mais, Antero? Não. Só? Só, tá bom. Certo, vamos... Temos mais, dá para ler tudo, né? Temos muito noticiário aí também. E olha, o coordenador do movimento Pró-VLT, o economista Vicente Volo Filho, participou ontem do Jornal do Meio Dia. Confira trechos desta entrevista. Quais são as ações agora que esse movimento vai desenvolver? Quando é que ele foi fundado? Quem é que participa desse movimento Pró-VLT? Esse movimento nasceu a partir de uma reunião em Várzea Grande, na Câmara Municipal, atendendo o convite do vereador Rodrigo Coelho, e no dia 30 de maio. E a partir de então, em apenas 2 meses, hoje o movimento contém um amplo apoio da sociedade, dentre as quais o Instituto de Engenharia, o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, boa parte da imprensa mato-grossense, o prefeito municipal, Manuel Pinheiro, a prefeita de Várzea Grande, Lucimar Campos, e várias entidades. E nesse sentido, nós estamos organizando essa próxima reunião no dia 12, já com uma vitória, que foi a criação do grupo de trabalho que foi criado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional em Brasília. A Secretaria de Mobilidade publicou portaria no último dia 11 de julho, montando esse GT com a participação de integrantes do Ministério, do Governo Estadual e da Caixa Econômica Federal. Portanto, tem apenas um prazo que está no relógio, contando uma data regressiva de 4 meses para que nós possamos dar um veredito e determinar o reinício dessas obras. Pois é, então isso mostra que tem também uma força-tarefa, uma boa vontade, na verdade, do governo federal de terminar o VLT, de que o VLT seja concluído aqui em Cuiabá e Várzea Grande. Sim, isso é positivo. Sim, Nayara, porque o VLT é uma evolução. As cidades do mundo hoje, as principais cidades, elas priorizam o transporte sobre trilhos, porque ele é ecologicamente correto e o VLT ele pode, inclusive, fazer curvas em ruas estreitas. É um transporte onde transporta um número muito maior do que o BR Turbo. Aliás, é muito importante colocar aqui uma diferença muito grande entre BR Turbo e VLT. O BR Turbo nada mais é que 2 ônibus ligados por uma sanfona e que carrega no máximo 80 pessoas, poluente, que é uma coisa condenada hoje pelas cidades sustentáveis. E o VLT pode transportar até 600 pessoas de uma forma rápida, econômica, segura.
e, portanto, é por isso que há uma orientação do governo federal, dos principais governos, das principais cidades do mundo, para que priorizem a sustentabilidade. Agora, o questionamento que se faz em relação ao VLT aqui de Cuiabá, essa obra aí que está empacada há tantos anos, o grande questionamento é se ainda existe viabilidade econômica para esse modal. Inclusive, o próprio governo tem essas dúvidas. Especialistas já colocaram isso de forma muito clara. Um deles é o doutor em Engenharia de Transporte Público, o professor Luiz Miguel de Miranda, da UFMT. Eles não acreditam que não há mais viabilidade para o VLT. Com todo o respeito ao doutor Luiz Miguel, aliás, um grande amigo, mas eu tenho a discordar, e como economista eu sei que a viabilidade é total. Se nós cobrarmos R$ 4,00 a passagem, num fluxo de pessoas de 160 mil, que é a pesquisa colocada, uma população Cuiabá-Várzea Grande, em torno de 1 milhão de habitantes, o atendimento do VLT Várzea Grande-Cuiabá é para atender, Lúcio, na faixa de 160 mil pessoas. Isso dá, por dia, quase R$ 700 mil. Mas o que se fala aí é que o custo da tarifa do VLT, ficaria aí em torno de R$ 8, R$ 9. Não. Pelo menos. E que aí é o seguinte, aí a dúvida do governo também é sobre o subsídio, que aí teria que ter o subsídio aí para pagar essa passagem do VLT, né? Pois é, mas o governo hoje está muito à vontade para resolver essa questão. Com a decisão do Tribunal de Justiça de cancelar a concessão da empresa que estava construindo, o governo tem 3 alternativas. Ou ele constrói, o próprio Estado, ou faz uma parceria público-privada, que é uma concessão, ou privatiza. Então, se o Estado não tiver a intenção de concluir a obra, pode ser resolvida dessa maneira. O que nós temos a dizer à sociedade que esse movimento pró-VLT ele não tem recurso. Nós temos um nome a zelar, a ferrovia ela é uma necessidade, o transporte sobre trilhos é uma necessidade. Nós precisamos parar de brincar de fazer política. O Brasil gasta, Lúcio, 300 bilhões por ano, fonte do BID, com obras inacabadas. Isso é uma vergonha. Então, essa obra foi investido um alto recurso ali dentro e precisa ser concluída. A sociedade não pode pagar o pato. Esse foi, então, na verdade é um anseio. Se falou isso durante o Jornal do Meio-Dia, desse anseio da população, né, Lúcio e Antério, da conclusão do VLT, mas não dá para questionar como vai terminar o VLT. É viável para Cuiabá e Várzea Grande? Não vai gerar uma grande dívida, como foi, por exemplo, no Rio de Janeiro, que hoje acumula a Prefeitura uma dívida de mais de 120 milhões de reais com o VLT carioca? Eu não sei se vai acumular dívida ou não, né? Acumulada dívida está aí, né? Nós estamos pagando 1 bilhão e 40 milhões de dívida, já estão pagando por ano alguns milhões de reais com relação à dívida. É preciso fazer uma conta também de quanto custa não funcionar o VLT, entendeu? No mundo inteiro, moderno, o VLT se resolveu. Eu acho que é uma profissão de incompetência, é uma declaração de incompetência nossa se nós não conseguimos resolver o problema do VLT. Tem várias formas de você reduzir o custo do VLT, né? Mas a gente teria que discutir isso com especialistas. Sinceramente, a gente teria que discutir isso com especialistas. E eu acho que... porque o que cabe a gente é questionar, né, a viabilidade desse projeto. Mas assim, esse projeto não tem por que ele funcionar no primeiro mundo e não funcionar aqui. Essa questão do Rio de Janeiro... mas não funcionou no Rio de Janeiro. Mas o que funcionou no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro funcionou a ladroagem nos últimos tempos. Como esse VLT aqui poderia ter sido gratuito. Ele poderia, o custo de realização das obras, a chegada dos vagões, a colocação dos trilhos, tudo isso podia ser gratuito. E o Estado só ficar com a parte do financiamento
da passagem. E esse aí é um grande receio, né, de uma parte da sociedade, não é, Antero? Esse é o grande receio dessa parte da sociedade, de que aquilo que a gente já falou aqui agora há pouco, né? Falávamos sobre isso no momento aí que discutimos os problemas no ganha-tempo, de que aquilo que começa errado tem dificuldades para terminar bem, né? Quer dizer, aí a grande preocupação do governo aí, a grande preocupação, uma das maiores preocupações aí, é em relação ao valor da tarifa, né? Tá, o governo tem colocado isso. Mas né? eu quero levantar só o seguinte, o governo paga quanto? Eu não tenho esse levantamento, quanto que o governo paga desse 1 bi 400 que o 1 bi 40 já usou e 360 milhões saíram da Caixa Econômica, então, sem usar. Então, pelo menos desse 1 bi 40, quanto que o governo está pagando de juros por ano? Parece que o governo já gasta um bom bocado de milhões por ano com esse 1 bi 40. Tá. O modelo VLT que é feito no mundo inteiro, a iniciativa privada banca a construção do modelo. E ela fica com a concessão de explorar 30 anos, renováveis por mais 30. O Estado já bancou aqui 70% da obra. Com mais 450 milhões, 500 milhões, além do dinheiro que está já na Caixa Econômica, você termina a obra. Você termina a obra. Qual empresa privada não gostaria de assumir o VLT? E ter o controle do transporte coletivo de Cuiabá e Várzea Grande. Inclusive, ressarcindo o Estado pelo investimento feito. Porque se o Estado for ressarcido com esse investimento feito, só o juro desse capital paga ou não paga a questão do subsídio do transporte coletivo. É evidente que paga. Lúcio, a gente precisa discutir, porque José Serra, por exemplo, ele resolveu o problema da dívida de São Paulo. Ele foi prefeito de São Paulo e resolveu o problema da dívida de São Paulo, que é um assunto que nós nunca debatemos aqui. Por exemplo, um dos erros do VLT. O senhor Éder Moraes, quando o Edivar era vereador, queria discutir esse assunto na Câmara Municipal, e ele falou, quer fazer anarquia, quer discutir na Câmara Municipal, não tem que... Porque o projeto era outro, o projeto era roubar. Então não tinha que discutir na Câmara Municipal. O senhor Serra fez alterações lá em São Paulo para mudar o modelo de construção no centro da cidade, ou seja, ali em São Paulo, numa determinada região, você só podia construir até 6 andares. Ele conseguiu autorização na Câmara Municipal, autorizando as imobiliárias a construir até 12, 16 andares. Ganhou aí 10 andares. O que ele fez? Ele pegou um espaço aéreo e negociou. Negociou com o setor imobiliário e com isso foi paga a dívida do município de São Paulo. Por que nós não podemos ter aqui nenhuma alternativa para viabilizar o VLT? Tem muita coisa aí para viabilizar o VLT. Agora a gente precisa conversar com quem entende o assunto, com quem já viveu isso no Brasil e no exterior. Tem muito brasileiro que tem experiência disso. Certo, Lúcio, vamos então para o seu destaque? Vamos lá, o meu destaque aí é para a Grampolândia Pantaneira, a investigação aí sobre os grampos ilegais. O Ministério Público Estadual anunciou ontem que está abrindo 9 inquéritos para investigar promotores de justiça. O anúncio foi feito pelo Procurador-Geral de Justiça, José Antônio Borges, que já designou um promotor, o Amarildo César Fachoni, que vai lá reforçar, trabalhar em conjunto com o Núcleo de Ações lá de Competência Originária, o NACO, que é comandado lá pelo procurador Domingos Sávio Barros de Arruda, e aí foram instaurados 9 procedimentos investigatórios com o objetivo aí de apurar denúncias contra promotores de justiça e um procurador, no caso da Grampolândia Pantaneira. O procurador aí é o senhor Paulo Prado. Os membros do MPE foram citados nos depoimentos dos militares, o coronel Zaqueu Barbosa,
coronel Evandro Alexandre Lesco e o cabo Gerson Correia Júnior nos reinterrogatórios nesse mês de julho, perante lá a 11ª Vara Criminal, em que fizeram lá referências a supostas irregularidades que teriam sido praticadas por integrantes do Ministério Público. Só registrando aqui que eles tentaram lá fazer uma delação premiada, colaboração premiada junto ao Ministério Público Estadual. Isto não foi aceito e a informação, por enquanto, de bastidores é de que os militares estariam tentando agora fazer uma delação junto à Polícia Civil. Não está confirmado ainda, não é, Antero? E a Polícia Judiciária Civil, a exemplo da Polícia Federal, pode aceitar ou não a delação. Já existe essa condição de ordem legal, né? Legal. Que a Polícia Judiciária Civil pode aceitar. E aí, voltando lá à investigação do Ministério Público, a explicação é de que essa medida aí da abertura dos inquéritos visa dar maior celeridade às investigações e, com isso, dar uma resposta mais rápida à sociedade, diz o Procurador-Geral. As investigações do MPE nestes 9 procedimentos investigatórios são de caráter preliminar, ou seja, servirão para avaliar o mínimo de procedência das acusações feitas pelos réus militares nos reinterrogatórios lá na 11ª Vara Criminal. E o procurador-chefe do Ministério Público destaca que, palavras dele, em sua grande maioria, as acusações foram feitas sem o mínimo de provas, porém, ainda assim, serão apuradas e, caso tenham procedências investigações, deverão ser aprofundadas para um melhor esclarecimento dos fatos. Aí a gente só registra aqui que esta decisão, o anúncio aí da abertura destes 9 inquéritos para investigar os promotores de justiça e também o procurador Paulo Prado, este anúncio aqui da abertura dos inquéritos ocorre logo depois da visita, né, que o procurador do Ministério Público fez lá à Assembleia Legislativa, atendendo a um convite dos deputados, e nessa conversa lá com os parlamentares, ele havia adiantado algumas medidas, né, pelo menos aí as mais importantes aí, sobre o que é que o Ministério Público iria fazer para averiguar, para investigar as denúncias que foram feitas pelos militares. E aí tem uma cobrança muito forte, principalmente aí da deputada Janaína Riva, que, pelas informações dos militares, foi grampeada de forma ilegal e que estava cobrando aí até uma possível instalação de uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, para investigar a possível participação de integrantes do Ministério Público nessa questão aí dos grampos ilegais. Agora, o fato é o seguinte, que pelo menos estão sendo tomadas providências. Foram abertos aí esses 9 inquéritos. Acho que precisa também se dar um tempo aí ao Ministério Público para ver o que é que o Ministério Público vai apresentar nessas investigações aqui, em função daquilo que foi denunciado pelos policiais militares. É esse. Lúcio Antero, e ainda falando de Grampolândia, eu trago aqui uma notícia de que a defesa pede oitiva de PMs na Grampolândia nas operações Ouro de Tolo e Arqueiro. Os réus na ação conhecida como Grampolândia Pantaneira, os coronéis Evandro Lesco e o cabo Gerson Correia Júnior podem ser ouvidos no processo indiciado após a deflagração das operações Ouro de Tolo e Arqueiro. É o que pretende a defesa de um dos acusados do caso, o Nilson da Costa Faria. Na quarta-feira, durante essa semana, o advogado Vinícius Segato apresentou o pedido para que os militares sejam arrolados como testemunha
do juízo. Isso também porque durante o depoimento deles, eles falaram dessas investigações, que essas investigações foram feitas de forma com interceptações telefônicas irregulares, conhecidas como barriga de aluguel. E aí foi a declaração dada pelo Procurador-Geral de Justiça, José Antônio Borges, ao Jornal do Meio-Dia, quando ele colocou o seguinte: olha, essa conversa que está circulando aí, de que tem anulação, né? Que vão anular condenações, né? Que vão anular sentenças que foram dadas, a coisa não é bem por aí, segundo o Procurador-Geral do Ministério Público, porque é o seguinte, porque a interceptação é uma coisa, aí é o seguinte, o dinheiro roubado é outra, não é? Isso, Não é isso? Aí certeza. ele diz assim, roubaram o dinheiro público? Roubaram. Então como é que vão anular a condenação? Isso. Certo, Lúcio e Antero, vamos então para mais um intervalo. Na volta a gente continua com a notícia de frente. Não saia daí. Voltamos com a última parte do programa Notícia de Frente. Vamos aqui para as matérias nacionais, falar sobre a Operação Spoofing, a operação deflagrada pela Polícia Federal, que acabou desarticulando aí, prendendo 4 pessoas que são acusadas de terem hackeado o celular do ministro Sérgio Moro. Para a Polícia Federal, Walter Delgatti Neto, preso na última terça-feira sob suspeita de atuar como hacker, foi a fonte do material que ter sido publicado desde junho pelo site The Intercept Brasil, com conversa de autoridades da Força Tarefa da Lava Jato. Em depoimento, como revelou a Folha, Delgatti disse que encaminhou as mensagens ao jornalista Glenn Greenwald, fundador do site, e de forma anônima e voluntária e sem cobrança financeira. Os contatos de Glenn, segundo o preso, foram virtuais somente pelo aplicativo de conversa Telegram e ocorreram depois dos ataques aos celulares das autoridades, que já tinha sido efetuado. Então, a polícia agora trabalha para confirmar se as informações dadas por Delgatti, de que agiu de forma voluntária e sem pedir dinheiro em troca, são verdadeiras. Antero e Lúcio. Olha, tem muita coisa. Tem uma outra informação aqui que não bate muito com essa que você colocou. Esse de qual era a fonte sua? Folha de São Paulo. Folha de São Paulo, pois é. Na mesma Folha de São Paulo, no portal UOL, tem lá: preso diz a PF que hackeou mensagens da Lava Jato e as entregou de forma anônima ao Intercept. Sim, foi isso? Foi isso. Mas é a mesma coisa que ela não. Mas o seguinte, teve contato virtual, é anônimo? Virtual. Não. Não, mas na mesma matéria ele fala isso, que o contato foi pelo Telegram, inclusive. Né? O próprio Glenn já admitiu isso. Não é que ele admitiu que essa é a fonte deles, mas admitiu que recebeu de forma anônima e tal, e que ele não vai falar mais do que isso para não revelar a fonte. Agora, tem várias coisas aqui impressionantes. Primeiro, o presidente Jair Bolsonaro foi hackeado. O presidente do Senado da República foi hackeado. E de Raquel Dodge também. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, foi hackeada. Os ministros do Supremo Tribunal Federal foram hackeados. Que é isso, gente? O presidente da Câmara O presidente da Câmara, também Rodrigo Maia, foi hackeado. O que é isso, cara? É uma forma interessante, né? E até agora não apareceu ninguém do PT hackeado, né? Mas teve uma nota do PT. Que não tem nada a ver com isso. Né? Não, o PT distribuiu uma nota, porque o advogado de um dos presos disse que o cliente dele ouviu de um outro suspeito que a intenção era vender essas informações, essas conversas aí hackeadas ao PT. Aí o PT distribuiu uma nota, né? E aí disse o seguinte, de que isso daí não passava de mais uma armação e que era uma outra farsa que estavam montando contra o Partido dos Trabalhadores. Outra farsa, os caras estão confessando isso.
essas declarações que estão saindo na imprensa são confissões dos que estão presos, que entregaram entregaram não, na busca e apreensão, eles pegaram realmente, porque eles se achavam inatingíveis, de que a Polícia Federal não tinha tecnologia suficiente para encontrá-los. E aí, não é bem verdade isso, né? A Polícia Federal encontrou. O presidente do STJ também teve o celular invadido. Que é isso? Que república é essa? Né? Cabe agora ao governo Bolsonaro, ao ministro da Justiça, Sérgio Moro, de tranquilizar a população. Tem que ter uma medida para garantir a privacidade da conversa, como é que está na Constituição. Porque se esse hacker... Outra coisa, que também a gente precisa debater é o seguinte. Eles têm advogados, têm bons advogados, quem que paga os advogados? É igual o Adélio que deu a facada no presidente. Quem que paga os advogados do Adélio? Porque ele não tinha, não tem tinha recurso dinheiro, pelo não levantamento tem recurso para feito, nada e tal. E quem que pagou as viagens dele, o hotel dele, quem que pagou os advogados dele? Essas coisas são muito mal explicadas. Quer dizer, tudo bem que tem o sigilo profissional, o segredo profissional. A OAB vai ficar zangada comigo porque eu sou advogado, mas eu acho que essas coisas têm que ser relatadas. Quando se trata de um crime desse, quem que está pagando esses advogados? Ah, mas são os hackerzinhos aí, vagabundos de Araraquara, como quer dizer o PT? Ah, pelo amor de Deus, cara. É impressionante. Vamos ver se vai aparecer gente do PT hackeada, né? Ou se vai aparecer gente... outra coisa que está ficando mal, eu creio que para o jornalista Greenwald. Embora ele não seja obrigado a revelar a fonte. Mas, cara, você pega um material dessa importância, dessa robustez, que pode ter sido editado, e divulga isso. Pois é, Antero e Lúcio, e a Folha também traz... E tem o seguinte, Antero, além do site The Intercept, que você fez aí essa colocação, outros veículos da imprensa nacional também já tiveram que começar a se explicar sobre isso. Como a Veja, né? Como a Veja. Antero e Lúcio, e o site The Intercept, que o Antero acabou de questionar, ele já teve também uma fonte que foi presa. Aos 25 anos, a Reality Leiga já havia servido durante 4 anos à Força Aérea Americana como tradutora de árabe e atuava como funcionária civil terceirizada da Agência de Segurança Nacional quando decidiu roubar documentos secretos e repassá-los a um site de notícia, o The Intercept. Ela foi presa pelo FBI, a polícia americana, poucas horas depois da publicação do conteúdo no site The Intercept, que é o mesmo, mas tem a versão brasileira, mas é do jornalista Glenn. Vamos aqui, antes do seu destaque, Antero, só quero destacar aqui que a gente falou no início do programa sobre a decisão de manter a cassação da senadora Selma, e ela falou ao site Mídia News. A senadora Selma Arruda avaliou como uma vitória o acolhimento parcial dos embargos de declaração pelo Pleno do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Selma disse também que a cassação será revertida no TSE. Eu fiquei agora completamente sem saber o que é vitória e o que é derrota, né? Perder de 7-0 é uma grande vitória. Ela disse o seguinte: isso foi uma vitória para nós, porque pelo menos o TRE considerou que a posição do desembargador Pedro Sakamoto foi absurda quando imputou a mim o crime de Caixa 2 com o uso de um cheque falso, disse ela ao site Mídia News. Não, o problema do Caixa 2 aí não é só a questão do uso do cheque falso, né? Mas tudo bem. A juíza Selma tem o direito de falar o que quer, né? E ela vai agora se defender no Tribunal Superior Eleitoral. Eu acho que tudo isso é uma pena, inclusive, né? Porque o Mato Grosso tinha muita esperança de que esse mandato fosse exercido com muita lisura, com muita ética, com muita altivez, com muita decência, sem essas coisas que é da velha política.
Né? Negócio de caixa 2, de gastar na hora que não pode, é da velha política. É isso. Certo, vamos então para o seu destaque? Não, o meu destaque é o seguinte, que a Assembleia Legislativa vai ter hoje um dia difícil. Ontem, quinta-feira, aconteceu o seguinte. Na quarta-feira, os deputados se reuniram com o governador Mauro Mendes. O governador Mauro Mendes cedeu em várias coisas, atendeu vários apelos dos deputados, que estão muito pressionados por diversos setores, e chegou-se a um consenso com a base de que o governador iria, então, concordar com esses pontos. O governador cedeu. Aí o projeto foi redigido. Os deputados vieram com o projeto para a Assembleia Legislativa. Quem que é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça? É o glorioso deputado Ilmar Dal Bosco. Teoricamente, a pessoa de mais confiança do governo, que é o líder do governo, é quem fala em nome do governo. O projeto que saiu do Palácio, acordado com os parlamentares, foi totalmente modificado depois de uma reunião noturna, sem a luz do sol, entre o deputado Ilmar Dal Bosco e o doutor Xisto, que é um assessor da AproSoja, brilhante advogado, que a AproSoja contratou e tem experiência de formular o processo legislativo. A Assembleia disponibilizou para o deputado Ilmar Dal Bosco 4 assessores, todos com grande experiência, tanta ou melhor que a do Xisto. Como, por exemplo, o doutor Francisco Monteiro, que é um craque na questão do regimento interno, da Constituição, etc. e tal. Mas ele preferiu se reunir com o Xisto, que não é da Assembleia, e aí ele mudou tudo de acordo com o interesse dos barões do agronegócio. Ontem, quinta-feira, quando o projeto vai para o plenário para ser lido, o governador Mauro Mendes é informado e percebe que o projeto não é aquele que foi acordado com os parlamentares, o secretário Galo, a assessoria do governador acompanhando, etc. Tal, foi um corre-corre na Assembleia. Havia sido bola nas costas do governo do Estado. O projeto era outro e causando, inclusive, desgaste ao governador. Parece que o governador é quem tinha feito uma rendição para o agronegócio. Inclusive, alguns membros da oposição entendiam assim. Aí o governador chamou os integrantes da Assembleia e disse o seguinte: eu não vou aceitar a mudança, eu já mudei tudo de acordo com o que vocês pediram. Aí, em cima do acordo que nós celebramos, eu não quero mais mudança. Se vocês mudarem aí, eu veto aqui. Porque qual que é o problema, Lúcio? Hoje é dia 26, né? De julho, sexta-feira. Se a Assembleia aprovar um projeto modificado, o governador tem 15 dias para sancionar ou vetar o projeto de lei. Se o governador veta o projeto de lei, o que acontece? Caem todos os incentivos fiscais. Aí sim, vai ser um prejuízo grande para os empresários, para o setor produtivo e também para o Estado de Mato Grosso. Nós não podemos demonizar os incentivos. Nós não podemos achar que todos os incentivos têm que ser extintos. Mas, na verdade, ou a verdade é uma só. O deputado Ilmar Dal Bosco resolveu escrever o seu nome na história do parlamento como Joaquim Silvério dos Reis do Parlamento de Mato Grosso. Quem leu sobre a Inconfidência Mineira sabe que Joaquim Silvério dos Reis foi um dos traidores do movimento da Inconfidência Mineira. E o deputado Ilmar Dal Bosco, ele poderia muito bem não ter aceitado a função de líder do governo. Ou poderia ter a dignidade de falar ao governador: eu tenho compromisso com os caras lá, devo isso, isso e aquilo para os caras lá,
tem promessas para o futuro do baronato, portanto eu vou votar contra o projeto e estou entregando a liderança. Ele não fez nada disso, mas uma coisa é certa, Lúcio, terminada essa votação, terminado o recesso, o governo Mauro Mendes terá que procurar outro líder, porque esse líder trai, e isso está muito claro para quem defende o governo lá na Assembleia Legislativa. Se vai ser aprovado ou não, ninguém sabe. Podemos ter uma crise muito maior do que está se avizinhando se fosse aprovado o acordo com o governo do Estado. Aliás, o governador está disposto a vetar o projeto. Aliás, Antero, essa questão aí da liderança do governo quase ocorreu nessa semana, essa mudança. Mas aí estrategistas aí entraram em campo e disseram o seguinte: olha, é melhor votar o projeto primeiro, depois se toma essa medida de mudar o líder do governo. Parece que vai ser feito assim. Certo. Muito obrigada, Lúcio e Antero. Bom dia. Bom dia. Obrigada a você. Você fica agora com o Jornal da Manhã.